Gente, conforme foi anunciado, a gente fala nesse bloco sobre diabetes. Estou recebendo aqui o cardiologista, Dr. Silvio Giopato. Dr. Silvio, boa tarde e muito obrigada pela gentileza da presença. Boa tarde, Tatiane. É um prazer. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês nessa tarde. Doutor, o diabetes é uma doença metabólica e a principal característica dele é aquele aumento anormal do açúcar no nosso sangue, a glicose. Né? A glicose, esse açúcar, é a principal fonte de energia do nosso organismo. O problema é quando ela está em excesso no nosso corpo. Quais são essas consequências do diabetes e como é que esse aumento da glicose acontece dentro do nosso organismo, até para as pessoas entenderem melhor, né? Essa característica do diabetes? Certo, Tatiane. Como você disse, o diabetes é uma doença endócrina. Ela é uma doença endócrino-metabólica em que ocorre o acúmulo de glicose na circulação. E por que isso ocorre? Bom, quando nós nos alimentamos, os alimentos são digeridos e são quebrados em pequenas moléculas. E uma dessas moléculas é a glicose, que é a fonte de energia para a nossa sobrevivência. Tudo que nós fazemos depende da glicose, é a nossa fonte de energia. Porém, a glicose, a molécula da glicose, ela não consegue passar facilmente ou livremente pela membrana celular. Para ela chegar até a célula e poder ser utilizada, ela precisa de um agente que facilite a entrada da glicose para dentro da célula. E quem faz isso é a insulina. Portanto, se você não tem insulina, ou ela não funciona adequadamente, ou você não tem a quantidade adequada de insulina, você vai acumular glicose na circulação. As células, por sua vez, vão sentir a falta dessa glicose. Elas não vão conseguir produzir energia. O acúmulo da glicose na circulação vai trazer como consequência o diabetes e os sintomas do diabetes. A glicose é uma molécula que a gente fala, ela é hiperosmolar, ela tem a capacidade de atrair água para perto dela. E quando ela está em grande quantidade no sangue, ela altera toda a fisiologia do sangue, do organismo, levando a uma série de sintomas e consequências. A gente até tem uma ilustração, vamos mostrar para o pessoal de casa, doutor? Acho que vai dar para eles entenderem bem essa questão, né, que a gente comentou. Então, na verdade, o problema do diabetes é esse grande número, essa quantidade alta de açúcar no nosso sangue e esse açúcar ele não vai entrar dentro da célula. Ele precisaria entrar dentro da célula e ele não entra. Isso. Então você tem, nessa ilustração, nós temos o pâncreas, que é quem produz a glicose, são as células beta do pâncreas que têm a capacidade de produzir a insulina. Então nós temos uma quantidade padrão, uma quantidade contínua de insulina que é produzida ao longo de todo o nosso dia. Porém, em alguns momentos, quando você se alimenta ou você recebe algum tipo de fonte de carboidratos, o pâncreas joga uma quantidade maior de insulina na circulação, para que a gente mantenha a nossa taxa de glicose dentro de um nível de valores normais, tá? Que o valor máximo que a gente aceita hoje é 99 miligramas por decilitro. É o valor que a gente vê nos valores de referência, tá certo? E como que a insulina faz? Aqui a gente tem o pâncreas produzindo a insulina facilitando a entrada da glicose para dentro da célula. Então, essa célula vai poder executar as suas funções, sejam lá qual for a função dela, porque ela tem o combustível, que é a glicose entrando no seu interior. Nessa situação, o pâncreas não produz a insulina. Ele não produz nada de insulina e a glicose não consegue entrar para dentro da célula, tá certo? E aí vai acumular muita glicose dentro da célula e o que nós temos que fazer é dar a insulina. Mais para frente eu vou falar sobre os tipos de diabetes, o diabetes tipo 1, tipo 2, mas vai dar para o nosso telespectador entender o que é o diabetes tipo 1 e tipo 2 a partir dessas ilustrações. Tá. Aqui o pâncreas produz a insulina, porém essa insulina não está funcionando adequadamente, ou porque ela não consegue executar sua função com qualidade, ou porque ela está em uma quantidade menor do que o suficiente, ou porque os tecidos periféricos têm resistência
a insulina. E aí você começa a acumular glicose na circulação. Esse é o tipo mais comum do diabetes, que é o diabetes tipo 2, e esse é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é quando o pâncreas não produz. Exatamente. E o diabetes tipo 2 é quando ele produz, mas essa produção é deficiente, digamos assim. Exato. Não consegue entrar direitinho na célula. Isso, a insulina não consegue exercer. Aqui, olha, nós temos a molécula da insulina se ligando a um receptor. Uma vez que ela se liga a esse receptor na membrana da célula, abre-se o canal para que a glicose entre dentro da célula. Então, a porta da célula está fechada para a glicose. Eu preciso que alguém vá lá e abra a porta. A insulina que é a chave. É a chave, exatamente. A insulina é a chave. Ela quem abre, ela tem o código. Ela abre as portas para que a glicose entre no interior da célula e ela possa ser, então, convertida, produzir a energia necessária para a nossa sobrevivência. Perfeito. Tá? O diabetes do tipo 1, felizmente, ele é a menor incidência. Ele corresponde a menos de 10% dos pacientes diabéticos. A grande maioria está aqui no tipo 2. Essa forma é a forma mais agressiva do diabetes. O tipo 1 é mais agressivo. O tipo 1 ele é mais agressivo. Que é quando o pâncreas não vai produzir nada. Não vai produzir nada. Tá? Ela ocorre mais comumente nos jovens, na adolescência. Isso também é um dado importante, porque pega o paciente, a pessoa, numa fase da vida complexa, de mudança de uma série de valores, de conceitos, e uma fase da vida que a mudança hormonal induz a você sentir muita fome, porque você precisa de mais energia para todas as transformações que estão ocorrendo no seu corpo. E é justamente nessa situação que ele tem que controlar a sua ingesta de açúcares, carboidratos, uma série de coisas, o que torna a dieta bastante complicada e o tratamento bastante difícil para o adolescente. Perfeito. E aí o tipo 2 já é o mais comum? Isso. Em quais desses casos entra com a aplicação, doutor, as famosas injeções de insulina? A insulina pode ser utilizada nos dois. Tanto tipo 1 quanto tipo 2? Tanto tipo 1 como tipo 2. Tá. Vamos falar primeiro do tipo 1. O tipo 1 não tem nada de insulina. O pâncreas não produz nada. As células betas do pâncreas foram destruídas e elas não produzem insulina. Então, não tem insulina nenhuma na circulação. Então, a única maneira de eu tratar esse paciente é fornecendo a insulina para ele, através daquelas injeções famosas que as pessoas não gostam, mas vem melhorando muito os dispositivos para a administração da insulina. Então, nesse caso, é obrigatório sempre a insulina. Tipo 1, obrigatoriamente vai ter que fazer uso da injeção da insulina. Obrigatoriamente. Que é o tipo 1, é o mais raro, né? Digamos assim, é menos comum, menos frequente, isso. E é o mais agressivo, é o mais sério. O mais agressivo, isso, porque você tem que dar a insulina. Lembra que eu falei que o pâncreas, ele mantém uma taxa de insulina ao longo do dia em níveis para manter a sua taxa de glicemia, de glicose no sangue. Tá. Glicemia é glicose no sangue. E na medida que você ingere alguma coisa, ele libera mais insulina de acordo com a necessidade. Então, nós temos picos e vales ao longo de todo o dia. Mas uma produção constante mínima, ela existe ao longo do dia todo. Nos períodos de maior necessidade, ele aumenta a produção. Quando você não produz nada, então você tem que dar tipos diferentes de insulina. Você tem que dar uma insulina que tenha uma duração mais longa, que é a NPH, aquela que aplica 1, 2 vezes ao dia, ela vai ter um período de ação mais longo. Entendi. Tem a insulina de ação rápida, que é aquela que o paciente toma um pouco antes da refeição ou logo após a refeição para poder colocar aquela carga de glicose que ele ingeriu para dentro das células. Outras tem a ultra rápida. Então, qual delas que tem que tomar? Isso é muito individual, depende do metabolismo de cada pessoa, idade, sexo, peso, atividade física, não atividade física, uma série de detalhes que vão conduzir as regras de aplicação dessa insulina.
Perfeito. E aí no diabetes tipo 2, que é o mais comum, na verdade, em alguns casos, a injeção da insulina acaba sendo indicado, Sim. mas na verdade, acho que o mais importante quando a gente fala de diabetes, até a Ileia Conte, a Teresa que participou conosco hoje no programa, é essa questão da alimentação, né? Essas mudanças que precisam ser feitas, essas adaptações no cardápio, e é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. E você que está me assistindo, tem diabetes, quer tirar alguma dúvida com o nosso cardiologista? Mande sua pergunta, aproveita o espaço das redes sociais. Quem sabe no próximo bloco a gente não responde a sua pergunta. Participem, voltamos em instantes.